do teu reino, Pai. Senhor, eu me coloco agora na tua dependência, na tua dispensação, Senhor. Usa-me, Pai, como um instrumento, como um vaso nas tuas mãos, Senhor. Pai, nós repreendemos, Pai, toda trama diabólica, todo contra-ataque do reino das trevas sobre esta aula a partir de agora, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, aqui na minha casa, na casa de cada pessoa que está aqui ao vivo comigo e vai assistir a gravação depois. Senhor, em nome de Jesus. Fala com esse povo que está sedento pela tua palavra, pela tua ministração, Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. É, Deixa eu só tirar isso aqui. Amém. Olha, hoje a gente vai falar dos 5 sentidos espirituais, tá? Só que antes da gente entrar nessa temática, né, que ela é muito, muito, muito importante, eu preciso falar para vocês. É um tema que não está no nosso cronograma, mas o Espírito Santo me direcionou a incluir esse tema dentro dessa aula, tá? A gente vai falar hoje sobre o temor do Senhor e o quebrantamento do Espírito Santo, o derretimento e o silêncio de Deus, tá? Então, pai, mas pastor, o que tem a ver os 5 sentidos espirituais com esse tema? Sabe por que tem a ver, gente? Porque não adianta você querer ter dons, ativar os seus sentidos espirituais sem antes você ter uma base sólida, sem antes você ser ministrado sobre o temor do Senhor. Sabe por quê, gente? Dom sem temor é destruição. Dom sem temor é suicídio espiritual. Então é muito importante que eu passe esse tema para vocês. Amém? Glória a Jesus. Você que sabe, comece a orar em línguas agora em nome de Jesus, para que o nosso compartimento espiritual ele venha a ser ativado nesse momento. Oderebaço, recantarabaço. Romanaya sou, revassou, revassou, recantarabaço, revassou, recantarabaço. Romanaya su, rebaço, recantarabaço, rebaçou, rebaço, recantarabaço. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos compartimentos espirituais, Senhor, venham ser abertos e expandidos, Pai, para discernir, Senhor, a revelação dessa mensagem. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Antes da gente falar de visão espiritual, audição, tato, paladar, olfato, é necessário que eu mostre para vocês que esses dons, né, essas ativações, elas só acontecem dentro de um ambiente de temor e quebrantamento. Se você não tiver temor de Deus, se você não for uma pessoa quebrantada, tá? Esses sentidos espirituais ativados, de nada eles irão valer e ter validação, tá? Então, o processo do que? De quebrantamento, derretimento, o espírito de temor sobre a vida de uma pessoa é indispensável. Para quê? Para dar maturidade para você, para que você tenha raiz no Senhor. Ou seja, todo dom que você recebe, ativação, se não tiver fundamento sólido, você vai se tornar uma pessoa incompleta. Você vai ser um cristão incompleto, né? Imagina um ser humano, né? Ele tá faltando ali um braço, tá faltando uma perna. Ele vai conseguir viver? Ele vai. Mas está faltando aquilo, ele não vai conseguir ali exercer todas as ações, vai, de um ser humano que ele poderia exercer, porque está faltando algo. A mesma coisa é um cristão. O que que a gente está vendo? Que isso está terrível, gente, está acontecendo demais, tá? Pastora, tem como uma pessoa ser usada, ela ter dons espirituais, visão aberta, se ela não tiver comunhão com Deus, gente, isso existe. Por quê? Os dons, eles são irrevogáveis. Luana, por favor, filha, olha lá o grupo do Telegram. Ou a Roniana, dá uma olhada para me ajudar, por favor. Tem alguém que não está conseguindo entrar. Então, o que que eu preciso que você entenda?
A pessoa ela pode receber uma ativação, mas ali ela não tem o quê? O particular dela com Deus, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem amor. E ali aqueles dons, eles são o quê? Eles são infrutíferos, aqueles sentidos espirituais. Então, por que que é importante eu trazer essa base sólida para você? Porque talvez hoje nessa aula, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma filha espiritual, ela, ai, pastora, o que que eu faço para eu ser arrebatada? Pastor, o que que eu faço para eu ter visão aberta? Pastor, eu queria ter uma experiência sobrenatural. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Talvez você está com muita sede ao pote, mas antes de chegar, né, dentro dessa seara, é importante que você entenda esse princípio, porque senão vai ser uma destruição para a tua vida, né? Quantas pessoas, gente, que eu já atendi na mentoria, que a pessoa ali, ah, eu tive uma visão, né, de você tal, eu via algo acontecendo na sua vida, a pessoa tem a visão aberta, mas ela não tem o quê? Ela não tem o discernimento, ela não tem a comunhão com Deus para passar aquilo para a pessoa de uma forma adequada. Então, são diversos prejuízos que uma pessoa ela pode acarretar quando os sentidos espirituais dela se abrem, se ela não tiver temor. Isso é terrível, gente, tá? Pastor, o que que é temor? Eu quero que você comenta aqui, eu gosto de interagir com vocês, tá? Vocês imaginam que temor é o quê? O que que é o temor para você? Temor é o quê? Medo de Deus? O que que você imagina que é temor? A paz, filha. Yasmin tá aqui com a gente, né? Eu acabei de ver você aqui. Comenta aqui para mim. Respeito, legal. Reverência, interessantíssima aqui essas respostas. Ah, a pastora Kátia tá aí, shalom. Isso, reverência, respeito, obediência, né? Que bom. Porque as pessoas, elas pensam em temor, ai, medo, ai, tem que ter medo de... É claro, sim, que a gente tem, né? A gente tem que ter um certo ali medo, mas você tem que entender, saber diferenciar qual é o tipo de medo, né? Eu sei que a gente tem medo, vai, de perder a nossa salvação, a gente tem medo de desagradar o Senhor, né? Mas o temor é exatamente isso, gente. É o quê? É uma reverência, tá? É um respeito, ok? Então, eu vou trazer aqui um exemplo simples para você de falta de temor, tá? Se você faz isso na igreja, eu te sugiro a você mudar a sua conduta. Sabe a pessoa que está na igreja, gente, ela tá mascando chiclete? Isso é falta de temor, gente. Isso é falta de reverência. Como que o pastor ali, a pastora vai estar ministrando e a pessoa está ali mascando um chiclete? Então são pequeninas coisas que talvez você ache assim, nossa, pastora, mas é uma coisa tão sem importância. Às vezes na hora da palavra, você não tem temor, é a hora da palavra, tem que todo mundo ficar quieto ali. Aí uma passação de gente na igreja, vai para lá e vai para o banheiro. Isso é uma das, tá, características de uma pessoa que tem falta de temor, tá? Eu vou trazer aqui outras bases para você. Mas a falta de temor faz a pessoa ver Deus como um qualquer, né? Não tem reverência nenhuma, não tem até a forma como ela se dirige, as orações dela, tá? Então, vou trazer algumas bases aqui para vocês. Vamos lá. O temor do Senhor, isso é o fundamento, tá? O fundamento para todo cristão, tá? Que é um cristão que quer ter raiz, que quer comunhão com o Senhor, é ele ter o temor, tá? A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, capítulo 33, no versículo 6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo o quê? Que o temor do Senhor é o teu tesouro. É um tesouro, você que tem temor a Deus, tá? A falta de temor tem levado muitos ao abismo, à queda, tá? Então vamos lá, temor não é medo, tá? É reverência, é respeito, é consciência da santidade, que Deus é um Deus santo, tá? Sabe uma outra característica, pessoal, que eu aprendi isso com meu pai espiritual, o apóstolo Robson, e é algo que eu fazia, tá, gente? E eu pedi perdão a Deus, não faço mais. Sabe o que é, gente? Sabe essas chocarrices? Não é que eu fazia, às vezes eu via alguém, eu dava risada, né? Então, chocarrice também, gente, é falta de temor. O que que é chocarrice? Vou dar um exemplo para você. Você tá ali numa roda com a sua família. Aí alguém ali, se você é um servo de Deus, se você anda em santidade, você sabia, gente? Tem um livro que eu quero deixar de indicação para vocês, tá? Eu acho que eu vou colocar, se eu tiver o PDF, eu coloco lá para vocês no nosso grupo. O nome do livro
tribunal de guerra ou é guerra de ataque, é um dos dois. Eu vou depois pesquisar no chat GBT de qual se trata essa história que eu vou contar para vocês. O inimigo, gente, os demônios, eles andam ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então, os demônios, eles estão sim, gente, anotando tudo que a gente faz. Aí eu vou dar um exemplo para você. Você tá ali numa roda e alguém conta ali, começa uma conversa de duplo sentido, de cunho sexual. Então, kkk, você vai dar risada daquilo? Isso é falta de temor. Porque se você é filho de um Deus que anda em santidade, então as tuas ações, as tuas características têm que ser santas, tá? Então é algo que eu tenho muito me policiado, né? Não, logo no começo, às vezes a gente vinha ali, mas tá todo mundo rindo, kkk, vou dar risada também. Então isso é falta de temor a Deus. Então começa a vigiar. Não é que você vai se tornar uma pessoa chata, séria, né? Não é isso. A alegria, ela é bíblica, né? A gente tem que ser alegre no Senhor. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, do temor e da santidade. A nossa alegria no Senhor, né? O nosso gozo no Espírito Santo, ele tem que estar atrelado à santidade. Então não vai fazer sentido você ser filha de um Deus santo, você querer andar em santidade, e de repente você tá numa roda ali, aí alguém conta uma piada, uma frase de duplo sentido, e você dá risada junto com as pessoas, tá? Então isso é chocarrice. Que nem, lembra, pessoal, quando viralizou, acho que tem uns meses atrás, daquele menino lá, tal de Miguel? Quem conheceu ele? Aquilo ali, gente, se você deu risada daquilo, aquilo é chocarrice, tá? Aquilo que ele tava falando lá, off the king, the power, e não sei o quê. Eu sei, gente, que tem coisas que é só o sangue do cordeiro, né? As pessoas, elas ultrapassam todos os limites. Mas aquilo, gente, é chocarrice. Tá? Por quê? Porque por mais que, mas pastor, ele tava tirando, se ele tava tirando sarro, se ele tava fazendo aquilo na maldade ou não, gente, é ele Deus, tá? Mas é igual uma pessoa, às vezes a pessoa ali tá falando em línguas e você tá dando risada, às vezes a pessoa tá recebendo o batismo. Aí você, isso aí também é chocarrice, tá? Ó, a Heloísa falou que estava no dia que ele falou aquelas coisas, lá no dia na igreja, né? Então a gente tem que se policiar com a chocarrice. Tem um canal, gente, eu não vou nem divulgar isso pra vocês, tá? Mas tem um canal, é muito triste, tá? Tem um canal no Instagram, gente. Eu não vou nem dar o nome que alguém curioso pode ir lá. Esse canal, gente, o que que ele faz? Ele pega um corte, tá? Inclusive, gente, até uma pessoa, uma amiga muito querida, né? Pegaram um corte dela, jogaram nesse canal. Aí todo mundo lá dando risada, kkkk. Isso é chocarrice, gente. A gente vai prestar conta, né? O Senhor, ele tá vendo, ele tá anotando, tá? Então a chocarrice, ela é a falta de temor, tá? Cuidado. Faz uma análise. Do que você tem dado risada? O que você acha graça, né? Para ver se não é chocarrice, se você não tá ali, né? Desagradando o Senhor, dando risada de um servo de Deus, né? Isso é muito perigoso. Então, o que que é isso? Quanto mais temor a Deus, né? Eu mudei bastante, tá, gente? Eu era uma pessoa, tudo fazia piada, engraçado, tal lá, as pessoas me chamavam, achavam que eu era muito engraçado. E eu mudei um pouco, não é que eu me tornei uma pessoa chata, mas tem que ver, nem tudo é para você rir, né? Porque é espírito de chocarrice, aí é falta de temor a Deus, tá? Então vamos lá. Sem temor, o que que vai acontecer? É o que tem ocorrido em muitos cultos, né? É um culto cheio de musicalização, mas não tem a presença, porque faltou o quê? Faltou o temor. Ativar os dons e os teus sentidos espirituais, se você não tiver temor, o que que vai acontecer com você? Vai gerar vaidade, tá? Você vai ficar vaidoso. Gente, eu sei exatamente como o diabo trabalha, porque ele quis trabalhar assim comigo, tá? O que que ele vai fazer? De repente, você é uma pessoa muito zero. Eu tenho que vigiar sempre, gente. Porque eu tenho uma certa facilidade de lecionar, porque eu já trouxe esse dom do secular, eu era professora. Então, às vezes, nossa, pastora, mas você é maravilhosa, você explica isso. Tudo bem, às vezes as pessoas querem elogiar, mas a gente tem que cuidar. Para o quê? Para esse elogio não inflar o teu ego. Entende? Você acha, nossa, sou agora, né? A nova Neuza Itioca dessa geração. Não é assim. Entende? Então a gente tem que estar sempre o quê? Ter temor e humildade. Ai, obrigada, irmã, que bom, mas tudo, eu falo sempre, não é meu, é Jesus que faz, é Jesus que opera. Então, se você ativar os dons sem temor, isso vai gerar uma vaidade, você pode cair no engano, tá? Então, o que que é o temor do Senhor? Se você quiser anotar, tá? O temor é o filtro que purifica cada percepção espiritual. Então, se você tiver o temor do Senhor, isso vai purificar, tá? As tuas ativações espirituais. O que você receber vai ter um filtro ali. Poxa, eu recebi um dom, passou pelo temor. Então, eu vou articular, eu vou usar esse dom com temor.
não para minha vanglória, não para eu me aparecer, entende? Então vamos lá. Assim como instrumentos desafinados, né? Se você pegar lá um violão, gente, desafinado, é terrível, vai produzir ali um barulho, um ruído. Então, a mesma coisa se você tiver os seus sentidos espirituais ativados e não tiver temor, vai produzir só barulho, só confusão. Não vai ter ali um alicerce, um fundamento, tá? Então, o temor do Senhor é a chave da vida cristã, tá? O temor, ele se desenvolve assim como as virtudes do espírito, tá? Então, por exemplo, amor, mansidão, temperança. Eu não falei pra vocês que o temor em mim foi se desenvolvendo. Há um tempo atrás, há 1, 2 anos atrás, eu dava risada dessas coisas. Então, eu tenho me tornado uma pessoa mais séria, né? Não é tudo, não. Você vai vir ali, que você vai dar risada, você tem que ter o temor. Principalmente você que tem um chamado para liderança. De repente, hoje você está aqui como meu aluno, né? Mas o Senhor me mostra que tem pessoas aqui que têm um chamado pastoral. Você vai ser levantada uma missionária, uma pastora, um pastor. Então, você precisa ter o temor de Deus. Entende? Até porque nós, como líderes, a gente tem uma imagem a zelar. Porque se nós somos imagem e semelhança, as pessoas querem ver o quê? As pessoas querem ver na gente a santidade do Senhor. As pessoas que, nossa, é uma pastora, mas olha ali como ela está se comportando, uma gargalhada alta, né? Espalhafatosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que nós somos servos de Deus. Então, a gente tem que cuidar para o quê? Para proteger a nossa unção e o nosso temor, ok? Então, tudo na Bíblia aponta para esse princípio. Então, tem coisas em você, meu querido e minha querida, que isso vai se desenvolver com o tempo. De repente, vai, você. Shalom, filho, eu achei que você não estava aí. Seja bem-vindo, Tiago. Então, o que que acontece? Tem coisas que é questão cultural, gente. Vou dar um exemplo para você. Não tem essas famílias, eu vou dar. Ó, sabe quem é assim, gente, muito brincalhão? É meu cunhado. É o marido da missionária Roniana. Pensa numa pessoa engraçada. Ele é muito engraçado. Então, ele já vem de um contexto. Eu fico imaginando depois que ele se converter, até ele perder esse viés. Porque, assim, tem pessoas que elas já nascem num contexto. Sabe aquela família que todo mundo faz piada, tudo é kkk gargalhada? Então, isso vai ser o quê? Vai ser gradativo na tua vida, meu. De repente, você era o maior brincalhão do mundo. Ainda do nada você vai. Então, são coisas que vai sendo gerado, vai se desenvolvendo. É igual quando a gente tá com o André, a gente chora de rir. Ele faz umas brincadeiras que não tem como. Mas tem coisas o quê? Que a gente tem que filtrar, ó. Isso aí já, né? Isso aí já vira chocarrice. Então vamos lá. Tudo na Bíblia aponta para esse princípio: temer a Deus e guardar seus mandamentos, tá? Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Se você for anotar aí, tá? Eclesiastes 12, do 13 ao 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Olha que forte isso aqui, gente. Aqui tá dizendo só resumo da tua vida. O que que você tem que fazer? Temer e guardar. Então, primeiro você teme a Deus para poder guardar os mandamentos. Aqui faz muito sentido. Porque se você não tiver o temor de Deus, você não vai guardar os mandamentos dele. Concorda? Você perdeu o temor. Eu lembro, gente, quando eu tava no mundo, quando eu servi o diabo, eu fazia as coisas. Eu tava até conversando com meu marido sobre isso. Eu falei assim, meu, eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Olha a falta de temor. Então, porque isso é o dever de todo homem, aqui a passagem bíblica está dizendo. Você tem o dever de temer e guardar os mandamentos do Senhor, tá? Antes mesmo da salvação em Cristo, o temor já era uma proteção para a humanidade, tá? Então, por que, pastora Pamela, o temor existe? Para impor um limite. Pessoas que dizem amar a Deus, mas não o temem, é uma pessoa sem limite, gente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Agora, como a gente está numa aula fechada, eu posso falar de assuntos polêmicos com vocês, né? Então vamos lá. Gente, tem dois pastores na internet que eles são uns queridos, né? E aí o que que acontece? A gente vê pessoal, que a pessoa ela até começou bem. Mas no meio do caminho, o que que acontece? Por isso que é perigoso, ó, você que quer se desenvolver na internet, tá? Eu vou advogar aqui uma causa própria, eu vou falar do que eu vivo para vocês, tá? O Senhor, ele precisa da gente, ele precisa das pessoas se mostrarem, né? Se apresentarem na internet. O Senhor precisa de você para pregar o evangelho. Mas sabe qual é o perigo da internet, gente? A fama. Por quê? A fama, ela atrai o quê? Ilusão e dinheiro. Aí, o que que você tem visto, né? Pessoas muito queridas, tá?
que eu não posso aqui citar nomes, mas por a gente estar numa uma aula fechada, eu acredito que vocês vão saber de quem eu tô falando. Então, ó, tem um pastor, ele é muito conhecido, tá? Ele é conhecido por dar revelação, né? E ali no começo, gente, eu lembro que eu fui muito ministrada por ele, eu comprei um curso dele, né? É uma igreja lá do Rio. E na pandemia, aquele homem, gente, ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Através de Deus, claro, Deus primeiramente. Mas aquele homem, gente, não adianta me falar que ele sempre foi assim. Ele teve um começo legal, sabe? E no começo, ele estava fazendo o que era certo. Quem somos nós para julgar? Não sei também hoje, não estou aqui julgando. Mas pelo que a gente observa dele, gente, aquele homem acabou caindo, né? Por conta das coisas que ele anda fazendo, postando. Então, é aquilo que eu falo para vocês, gente. Dom não se revoga. Ele recebeu algo do Senhor. Mas, infelizmente, começou a chegar muita gente famosa procurando ele. Por quê? Porque ele ficou conhecido por causa das revelações. Aí foi chegando um monte de gente ali. Aí o que que acontece? Isso é muito triste, gente. A Heloísa tem um testemunho também, depois eu vou até colocar ela, é nossa aluna aqui, ela tem um testemunho muito forte, né? Eu estava nesse caminho, depois Deus parou ela. Por quê, gente? Então, o que que eu falo pra vocês, gente? O teu chamado, ele vai te levar para dois caminhos, isso é um fato, gente. O teu chamado, se você não tiver temor, eu tô toda arrepiada falando isso contigo. Cuidado, porque o teu chamado sem temor, ele vai te levar para o inferno. Mais uma sugestão de livro, pode anotar. Divina Revelação do Inferno. Vou colocar lá depois, Luana, me lembra, filha, de colocar lá no grupo. Aquela mulher, gente, isso é muito forte, estou toda arrepiada aqui. Aleluia. Mary Baxter, ela teve uma experiência, Jesus levou ela no inferno. E ela viu um monte de gente famosa lá no inferno, gente. E aí, ela conta no livro, você chora. Gente, eu lembro quando eu li esse livro, foi de madrugada. Eu pulei assim, igual um macaco no chão, assim, eu tava na cama, foi muito engraçado. Eu pulei, gente. Eu fiquei tão atemorizada com esse livro que eu pulei. Aí eu comecei a me ajoelhar e chorar. Eu falei, meu Deus! A Lorena dá risada, né, filha? Mas foi muito engraçado, nem o pastor entendeu. Eu pulei assim, ó. Eu comecei a ler o livro, eu dei um pulo. Eu falei assim, meu Deus, que livro é esse? Leia esse livro, é sério, gente, é muito forte. E ali ela conta o que que ela viu no inferno. E não, isso não é chocaíce, gente. E aí ela conta o que que ela viu no inferno. Um monte de gente famosa. E ali a pessoa fala assim: Mas Jesus, eu preguei, eu levei muitas almas. Aí tinha uma história lá, né, que ela conta, que ela viu, que era um pastor, que ele ganhou muito dinheiro e ele começou a roubar. Aí ele ficou dentro de um caixão, gente, lá no inferno isso, tá? E 12 demônios trocando de turno, espetando ele. Aí os 12 se cansavam e vinha mais 12. Eu acho que é isso a história, não sei se era 6 demônios, 12, terrível. Então, o que que eu preciso que você entenda? Muito cuidado, porque o chamado é de duas uma. Ou ele te leva para o céu, ou te leva para o inferno. Por quê, gente? Que eu tô sem, gente, eu tenho um temor tão grande. Quando eu venho, qualquer coisa que eu vejo, meu, deu ruim, eu vou. Eu sou uma das pessoas, acho que aqui na internet, que mais se expõe, né? Eu me exponho demais, gente, por causa do meu temor. Eu falo, Deus, eu não tenho. Eu posso perder qualquer coisa, Senhor, menos a tua presença. Então, qualquer indício assim, a pastora Lorena tem muito temor também. Teve um dia que eu tava fazendo um negócio pra ela e começou a dar errado o negócio. Ah, não, pastora, não era nem ela. Tem tanto temor que ela achou que não era de Deus. Não, pastora, deixa que eu acho que não é de Deus. De tanto temor que ela tem, o negócio era de Deus. Mas isso é um sinal bom, sabe? É bom você ter isso. Então, cuidado. Cuidado, porque é um caminho sem volta. E aí, o que aconteceu com ele, gente? Vamos orar, não tô aqui pra julgar. Eu oro pela vida dele e de muitas outras, né? Teve uma outra também, gente, que era uma bênção. Foi, acho que no ano de 2017 eu conheci ela, é uma nordestina. Ela é branquinha, do cabelo preto. Uma bênção de Deus, gente. Acompanhava as orações dela na madrugada. Infelizmente também começou a seguir um caminho que não é legal, né? Começou a se aliançar com os YouTubers, né? Aí se tatuou, aí divorciou, casou de novo, sabe? Então, cuidado. Ela era uma bênção de Deus. E eu creio em nome do Senhor Jesus, igual a uma pessoa que é famosa, vai, a Priscila Alcântara, gente. A Priscila Alcântara também, eu creio na conversão dela, eu creio que ela vai voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Então, o que que acontece? É um perigo. Por isso que tem coisa, gente, que talvez você pede para Deus, fala assim, Senhor, eu quero ser muito rico, eu quero ter dinheiro para eu abençoar a pessoa. Só que Deus conhece o terreno do teu coração.
De repente, vai chegar tanto dinheiro na tua vida que Deus já tá vendo, não, ela não vai dar para eu fazer isso. Porque ela vai fazer meleca, ela vai se perder. Então, isso aqui já é uma chave para você. Cuidado, às vezes você tá pedindo tanto algo que você não tem, talvez não é para você ter mesmo. Não tem essas pessoas, gente, eu conheço, que tipo assim, do nascimento até a velhice, ficou na humildade mesmo, a pessoa não prosperou, não cresceu. Aí a gente fica até com dó, né? Nossa, coitado. Às vezes, gente, não é nem para ter dor, foi a vontade de Deus, porque Deus conhecia o que estava no coração daquela pessoa. Se Deus desse riqueza para ela, ela ia fazer meleca, ela ia se perder. E uma alma é preciosa para o Senhor, entende? Então tem coisas que a própria permissão do Senhor, o Senhor permite. Então, infelizmente, gente, quando a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, aí ela começa a ostentar. Aí começa, é carro de luxo, é viagem, é roupa de grife, começa a se tatuar, aí começa a andar com os artistas global, tá? Não tô falando que é errado, a gente tem o dever, sim, de evangelizar essas pessoas, mas tem uma grande diferença, gente, entre você evangelizar e você se assentar na roda dos escarnecedores. Eu posso evangelizar, eu posso entrar em contato, vai com uma artista lá da Globo, mas eu não preciso ir nas festas que ela vai, eu não preciso estar dentro da Globo, eu não preciso estar nas festinhas junto com ela, entende? Eu posso fazer, até porque a palavra do Senhor vai nos dizer, se a gente faz algo que faz o nosso irmão tropeçar, a gente não deve nem fazer. Então, nem foto eu tiraria. Se fosse uma ordenança do Senhor, eu vou lá, mas não vou nem tirar foto, porque se eu tirar foto com essa pessoa e postar, vão achar que eu me perdi, que eu me corrompi. Então, a gente tem que entender que todas as nossas ações, a gente precisa ter temor de Deus, tá? Então, essas pessoas, infelizmente, elas perderam o temor. Eu só quero abrir um parênteses aqui muito importante, gente, tá? O que que eu entendo disso, de carro de luxo, viagem, roupa de grife? Vamos lá. Nós somos embaixadores de um reino, né? Então eu creio, eu acredito, tá? Eu levanto essa bandeira. Eu creio sim que nós devemos ter prosperidade e abundância na nossa vida. Eu acredito de fato nisso. Eu creio sim. Quem aqui não quer fazer uma viagem? Quem aqui não tem o sonho de levar os filhos para conhecer? Vai uma Disney ou qualquer. Falam que eu sei que os desenhos da Disney são legalidade. Tô dando um exemplo aqui, vai de uma viagem. Quem não tem esse sonho? Então, isso não é errado. O problema é o teu coração tá nisso. Entende? Então, assim, você quer usar uma roupa de. Não precisa ser uma roupa de grife, mas você quer usar uma roupa de qualidade, que é um pouquinho mais cara. O que que eu tô falando? O que para mim, talvez, isso vai dar um nó na tua cabeça agora, tá? Eu não sei vocês, tá? Eu tenho uma linha de pensamento. Eu não sei se você discorda de mim. Amém, eu super respeito, tá? Eu tenho uma seguinte opinião, gente, tá? Eu, pastora Pamela, tá? Eu acho, tá? Um desrespeito, tá? Uma pessoa andar, vai com um brinco de 100 mil reais. Pastora Pamela, eu acho isso um desrespeito, tá? Porque eu acho que isso é uma afronta e eu vejo isso como uma falta de temor. Como que eu vou estar com um brinco de 100 mil reais? Com tanta gente perecendo, precisando, passando fome, né? Ai, mas pastor, é fruto do dinheiro, do trabalho da pessoa. Cada um tem ali. Eu não consigo, tá? Que nem você vê aí as pastoras famosas, coloca um cinto ali de 15 mil reais, 16 mil reais, gente. Sei lá, né? Eu também, Thiago, eu admirava ela, mas eu comecei a ver umas coisas e desiludi. Então, uma bênção de Deus. A pessoa, gente, eu preciso que você entenda isso. Não é que a pessoa, o demônio entrou, não é mais Deus que usa ela. Deus continua usando por misericórdia, gente. Mas uma área da vida da pessoa ali já acabou se perdendo, tá? Então vamos ter cuidado com isso. Você pode sim ter dinheiro, desfrutar, passear com a sua família, ter um carro confortável, né? O que que vai virar já uma idolatria? Esse tipo de coisa que é absurdo, né? Você ter ali um carro de 2, 3 milhões, né? Ou você com muito luxo comprar aí uma bolsa que custa o valor de um apartamento, né? É tipo isso. Eu acredito isso muito, eu acho que isso é muito absurdo, tá? Então vamos lá. O temor de Deus é um limitador que vai bloquear as iniquidades. Então, peça hoje, a lição, né? É os 5 sentidos espirituais, mas o Senhor tá pegando muito nisso, no temor. Cara, se tu tem o temor de Deus, tu tá feito na vida. O temor de Deus, ele vai te livrar de muita coisa, de muita cilada. A pessoa que tem o temor, a agenda, às vezes a pessoa chega aqui, pastora, aí eu tenho temor. Não, deixa eu ver, vou lá pesquisar o que que essa pessoa tá mexendo antes de aceitar o convite. Aí teve uma bem famosa, entrou em contato comigo, vai fazer uma live comigo. Poderia me dar muitos seguidores, muita visibilidade, uma pessoa famosa. Aí eu nem respondi, eu falei, não, olha o que essa mulher tá fazendo. Aí eu vou me misturar com ela, aí daqui a pouco vão achar, diga com quem andas, que direi quem tu és. Aí vão achar que eu tô fazendo a mesma coisa que ela. Então, o temor de Deus vai te livrar de muitas coisas, tá? Então, quanto mais o homem ama a sua carne,
e desejos, menos ele vai temer a Deus, tá? O temor vai abrir um caminho para o quê? Para santidade, tá? Então vamos lá, Isaías 11:2. Entre os 7 espíritos de Deus está o espírito de temor do Senhor. Primeiro vem o temor, depois a revelação da santidade. Ou seja, a santidade é a essência mais gloriosa de Deus. Então a santidade ela é proclamada pelos anjos. Quando os anjos estão lá, né, na frente ali da glória, eles não estão falando outra coisa, eles estão falando santo. Eles estão falando santo, santo, santo. Então, a essência de Deus é a santidade. Então, quem busca o temor entra no processo de transformação da sua natureza terrena para a santidade do Altíssimo. Então, vamos lá. Quanto mais temor você tem, mais santidade você vai adquirir, tá? Porque tudo é o princípio do temor. Eu falo, gente, que o temor do Senhor, ele é um cumprimento de todos os mandamentos. Se você tem temor, você vai amar o seu próximo. Se você tem o temor, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fornicar, você não vai maledicência com as pessoas, você não vai ter, entende? Quais são os pecados que Deus abomina? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm para o mal, testemunha falsa, ok? Isso é muito forte. E o 7 é quem semeia contenda entre os irmãos. Isso é demais, hein? O temor é o freio contra essas práticas. Sem temor, o cristão pode pecar sem sentir constrangimento, tá? Então vamos lá. Hoje faça uma autoanálise. Quando você tem ali aquela anteninha ligada, você vai fazendo as coisas ali, já não tá nem mais ligando, não tem nenhum tipo de incômodo, tá? Então o temor é uma proteção para você. Por quê? A volta de Jesus está próxima, tá? A vinda de Jesus deve produzir em você temor, santidade, esperança, ok? Então, existem 3 níveis de santificação, se você quiser anotar, tá? Quais os níveis de santidade, pastora? Primeiro nível de santificação, pelo sangue de Jesus. Segundo nível, pela água da palavra, que é uma lavagem, tá? E pelo fogo do Espírito Santo, que é a transformação, ok? Primeiro, pelo sangue, que vai te dar o quê? Uma redenção. Segundo, pela água da palavra, que vai fazer o quê? Uma lavagem. E o terceiro, pelo fogo do Espírito, que vai trazer para você o quê? Uma transformação, tá? Então vamos lá. Pelo sangue, que traz o quê? Redenção. O sangue de Jesus nos lava dos pecados passados. Então, aqui, logo quando você aceita Jesus, vai acontecer o quê? A redenção inicial. Você vai ser justificado diante de Deus. É o primeiro passo. Onde o pecador aqui, ele é perdoado, ele vai nascer de novo, ele aceitou Jesus, tá? É a santificação posicional. Deus nos declara santos pelo sangue do Cordeiro. Aqui é o primeiro estágio de santidade, tá? Qual que é o segundo estágio? Pela água da palavra, tá? Então, vamos lá, Efésios 5:26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Depois da redenção, o crente precisa ser lavado continuamente. Por quem? Pela palavra. Onde está a palavra? Na Bíblia Sagrada. Então, depois lá que você passou o processinho, né? Aceitou Jesus, foi lavado pelo sangue, aí você vai precisar o quê? Passar pela lavagem da água. Você vai ser lavado ali continuamente pela palavra de Deus, tá? Então a Bíblia, ela vai o quê? Te corrigir. A Bíblia te instrui. A Bíblia molda o teu caráter, tá? Sugiro para você meditar no livro de Tiago, tá? O livro de Tiago traz muita exortação. Essa etapa trata da renovação diária da mente. Você vai estar ali diariamente renovando a sua mente, tá? Levando ela cativa ao Senhor Jesus. Terceiro estágio de santificação, pelo fogo do Espírito Santo. Aqui vai acontecer o que? A transformação. Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito purifica o teu interior. Então, esse fogo vai purificar o quê? As áreas que ainda não foram tratadas. Todo mundo, gente, tem área que não foi tratada ainda. É a pessoa que vai chegar em você e falar assim: ah, eu cheguei no nível da perfeição. Não tem nada em mim que eu preciso melhorar. Cuidado com esse tipo de pessoa. Sabe essa pessoa que não aceita a disciplina? Você vai entregar um negócio para a pessoa, olha, você tem que cuidar com isso. Porque talvez Deus está usando alguém ali para te trazer uma disciplina, exortação, e talvez é algo que está errado mesmo na tua vida. Entende? Deus está usando ali o vaso. Então vamos lá. Essa obra aprofunda a santificação. Aí vai começar a acontecer o quê? Queimar os teus desejos carnais e vai começar a trazer uma transformação para a tua vida.
ok? Então, nesse estágio, é uma mudança natural da tua natureza, tá? Uma mudança radical da tua natureza. Você vai mudar ali radicalmente quando, pelo fogo do Espírito, você ser batizado. A gente fala, ah, não existe o batismo com fogo. Tem, gente. O fogo do Espírito Santo, ele vai o quê? Te purificar. Então vamos lá. É a santificação consumada. O Espírito Santo transforma a essência do cristão para ser o quê? Semelhante a Cristo. Quando carregamos a santidade, evitamos a corrupção. É uma luta diária, gente. Ser santo, ser uma mulher santa, ser um homem santo, você vai lutar diariamente. Não tem como você falar, ó, cheguei, estou completamente. Não, você vai todos os dias lutar para o quê? Adquirir essa santidade do Senhor, tá? Então vamos lá. O temor, ele restaura o primeiro amor e leva ao sacrifício e entrega total a Deus. O temor se aprende ouvindo pregação, exercitando obediência. Obediência não é sensação, ok? Obedecer o quê? Você sabe que isso é o certo a fazer, vai lá e faz. Não fica esperando sentir para obedecer. Obedecer é um ato que não vai trazer nenhum tipo de sensação para o teu corpo, ok? Feliz é a pessoa que não demora a obedecer. Gente, o meu marido, ele dá risada às vezes. Ele, meu, você é muito louca, porque ele fala desse jeito comigo. A gente fala assim, amor, você pega, Deus fala contigo, meu, você nem espera, você vai na mesma hora. Gente, eu sou assim. Eu não espero, eu não demoro para obedecer. Se Deus me dá um comando, eu tenho certeza que esse comando é dele. Porque tem comando que a gente fica meio em dúvida, meu, será que isso é de Deus? Será que isso é da minha carne? Meu, tem comando que é certeiro. Não, isso aqui é uma ordenação de Deus. Eu não demoro, gente. Eu vou lá e faço, não importa o que é. Se é para eu falar com uma pessoa que me odeia, se é para eu entregar uma mensagem para uma pessoa famosa, eu não tenho isso, gente. Aí o que a pessoa vai sentir, vai falar, aí é ela e Deus. Eu vou lá e entrego o que Deus manda. Tá? Então, isso é uma mudança que o Espírito Santo trouxe. Antigamente, eu era alguém assim, muito medrosa, eu ficava, ah, não, será, não sei o quê. Hoje, se Deus me mostrar, eu vou entregar, tá? Revelações espirituais sobre o temor e a identidade, tá? Então vamos lá, gente. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Até os demônios, gente, tremem diante de Deus. Então nós, se os demônios tremem e temem, por que que nós não vamos temer? Quem realmente somos não é o que a gente vê no espelho, mas o que estamos nos tornando em Cristo. Ok? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, do 4 ao 6, Cristo é a imagem de Deus revelada em nossos corações. O temor nos molda a imagem de Cristo, nos liberta da natureza terrena e nos prepara para julgar até os anjos no dia do juízo. Ok? Então, vamos lá. Examine-se primeiro. Sua consciência ainda o acusa quando você peca? Ou você não tem mais constrangimento? Isso é um forte indício que você tem o temor de Deus. Não, pastora, quando eu peco, na hora já eu sei que eu fiz meleca, aí eu já me arrependo, aí eu começo a chorar. É isso. Então você tem o temor de Deus. Pastora, eu tenho muita dúvida quando se é um comando de Deus ou não. Vamos lá. Eu vou deixar aqui uma lição para vocês, tá? Para você nunca mais duvidar. Toda vez que você receber um comando do Senhor, você pede uma confirmação para Deus em pensamento, ok? Pede uma confirmação. De repente, Deus falou assim: Ó, eu tô sentindo que eu preciso, entrar em contato com essa pessoa, entregar isso, isso, isso para ela. Aí, ok. Só que você quer uma certeza. Será que isso é da minha carne? Porque eu vi que a pessoa viveu tal situação? Ou isso é um comando do Senhor? Faz um propósito com o Senhor em pensamento. Deus, eu vou conversar com ela, vai na quarta-feira. Isso em pensamento. Se até quarta não acontecer isso, 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 eu vou entender que não é para eu entregar. Se o Senhor não me mandar essa mensagem, Senhor, até quarta, eu não vou falar com ela. Ok? Então, eu faço esse tipo de coisas com o Senhor. A Lorena faz isso bastante também. Eu estava conversando com ela sobre isso esses dias. Ela falou assim: Deus, faz isso. Pede uma confirmação em pensamento para o Senhor. Mas tem coisa, gente, agora tem uma grande diferença, tá? Tem coisa que Deus não vai te confirmar. Vou dar um exemplo para você. De repente, você fez uma meleca com uma pessoa. Aí, você tá sentindo de ir lá pedir perdão. Meu, isso é o óbvio, isso é bíblico. Você errou, você tem que perdoar, você tem que pedir perdão. Deus não vai confirmar o que já está na Bíblia, tá? Então tem coisas que tá na própria Bíblia que Deus ele não vai te confirmar. Igual a irmã, uma vez que tem uma história, tem muitas dessas histórias, né? A irmã
estava orando ali para, né, destruir um casamento e roubar ali o marido da outra irmã. Deus jamais vai responder uma oração dessa, e jamais vai confirmar nada, porque isso está contra a palavra de Deus. Então você vai analisar qual é a sua dúvida. Meu, eu errei, eu fiz meleca, eu maltratei a pessoa, então assim, Deus não vai me confirmar, porque é óbvio, eu preciso ir lá e pedir perdão. A não ser que seja algo assim específico, né? De você ter que ali falar com alguém, enfim. Vamos lá. Busque o temor. Peça a Deus um coração quebrantado e sensível, tá? Restaure o primeiro amor. Volte a sacrificar tempo e desejo para amar a Deus com intensidade. Isso aqui é muito forte. Por que que eu preciso passar isso para vocês? De repente, você chegou numa fase, vai, quem os crentes velho aqui da aula. E aí você acabou perdendo um pouco do primeiro amor. Começou a ficar uma coisa muito, como que eu posso dizer, muito sistemático, né? Como se fosse um sistema ali. E você lembra, o senhor está falando com pessoas aqui, você lembra como que você era lá no comecinho, que você vivia jejuando? O senhor está falando aqui com várias pessoas. Lembra lá no comecinho que você era uma mulher de oração no secreto, que você ia para monte, pagava preço, que você orava e você tinha experiências com Deus? Cadê essa pessoa lá do começo? É isso que o senhor está falando. Restaura esse primeiro amor. Volte a sacrificar tempo para Deus. Porque às vezes, gente, a gente tem tempo para todo mundo, menos para Deus. Ok? Vamos lá. É... Ai, vocês estão demais aqui no chat, hein? Glória a Jesus. Abomine o mal. Então, tudo que é pecado, tudo que é chocarrice, tudo aquilo que vai te afastar da presença de Deus, abomina isso da tua vida. Mantenha a tua esperança. A expectativa da volta de Cristo deve purificar a tua vida. Ok? Agora vamos lá, a gente vai falar do quebrantamento, tá? O que que é o quebrantamento? É romper com o ego e render-se totalmente a ele, tá? Quando você é quebrantado, o teu ego, ele é o quê? Destruído. Que fase é essa, pastor? A fase do derretimento. É a fase em que o Espírito Santo nos molda com fogo e martelo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Se você não passou essa fase ainda, ou você tá passando ou você vai passar. Quando o Espírito Santo começa a te moldar com fogo e martelo, gente, é só lapada, é só correção, é só disciplina. É só disciplina, disciplina. Gente, eu vivo uma fase dessa com o Senhor. É só disciplina. Você não pode fazer isso, você não pode aquilo. Sabe quando você chega naquela fase com Deus? Sabe aquela mãe que ela tem um filho, aí tá tendo uma excursão na escola. Aí o filho quer ir pra excursão? Ai, mãe, mas todo mundo vai pra excursão. Aí a mãe vai e fala pra ele: Você não é todo mundo. Então é tipo isso que Deus faz com a gente, tá? Então, o Senhor tá falando para pessoas aqui: Ei, você não é todo mundo. Então, essa fase, gente, é terrível. É só fogo, é só martelo, é só disciplina, é só correção, tá? É a fase o quê? Do derretimento. Você está sendo processado pelo Espírito Santo, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe o que que isso produz? Mansidão, humildade, dependência, constância, dons que edificam, dons que não inflam o seu ego. Você se torna alguém totalmente humilde, porque você sabe que você não é nada, que você não faz nada. Gente, quando eu vou lá no. Por isso que eu falo assim, né, que você tem que ser uma pessoa humilde. Porque tem pessoas, né? Quando eu vou lá no apóstolo, lá na igreja, gente, eu enfrento a fila igual todo mundo. Eu não vou, só porque tá famosinha ali, porque tem gente que é assim, que vai lá, porque tem muitos seguidores, aí quer ali os melhores lugares, as melhores posições. Não, gente. Eu sou igual a todos vocês. Eu fico ali também igual uma criancinha atrás dele querendo receber. Sabe o que é isso, gente? Você precisa ter isso, humildade. Então tem pessoas que elas ultrapassaram a barreira. Então o ego, aquele inflou, inflou e a pessoa cresceu tanto que ela não aceita mais ninguém maior que ela.
Então, aquela pessoa, ela se torna alguém inacessível. Tem pessoas que você não consegue nem totalmente. É isso que acontece. É uma pessoa inacessível. Você não consegue chegar na equipe, você não consegue mandar uma mensagem, você não consegue nada. Por quê? Aquilo foi o quê? Foi inflando, inflando, inflando. Isso é muito perigoso. Nós somos seres humanos. A única diferença é que o Senhor aqui me deu um destaque na internet, mas continuo sendo como vocês. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu mesma. A diferença é que talvez aqui na internet eu acabei crescendo mais rápido, mas tem gente, ó, muito melhor, muito mais capacitada que está nos bastidores, que talvez não tenha visibilidade que eu tenho, né? Então, cuidado. Então, é bom que você passe por isso. Cuidado, se você é uma pessoa que não suporta isso, há uma grande chance de você estar com seu ego inflado. O maior crescimento para a tua vida é quando você é corrigido e confrontado, ok? Então, quais são as fases do quebrantamento? Primeiro é o quebrantamento, depois, lágrimas. Terceiro, aridez. O que é aridez, pastora? Silêncio de Deus, tá? Deus vai ficar em silêncio com você. Quarto, constância, que vai ser o quê? Uma maturidade sólida. Gente, essa maturidade é a melhor coisa que existe. Porque assim, o que vai acontecer? Independente, tá? Independente de Deus fazer e não fazer, de você sentir e não sentir, nada mais te tira da presença de Deus. Você chegou na maturidade, você já sabe quem Deus é. Então, para você, até que nada mais importe, ok? Conexão. Dons sem quebrantamento são o quê? São dons superficiais. Dons com quebrantamento são o quê? Instrumentos reais do reino. Você tem dom, mas você tem quebrantamento. Amém? Tiago, Tiago, eu te pego, hein? Tu tá fazendo aqui o pessoal rir nos comentários. Presta atenção na aula, vocês, em nome de Jesus. Então vamos lá. O silêncio de Deus, que é o que eu vou falar para vocês, que esse tema é muito importante. Muitas pessoas passam pelo silêncio de Deus e não conseguem se desenvolver nesse momento. Meu, eu posso afirmar para vocês, não é fácil passar pelo silêncio de Deus, mas o silêncio, você pode achar esquisito o que eu vou falar, mas o silêncio de Deus, gente, é um presente, tá? Porque quando Deus está em silêncio, ele está falando. Por mais que para você não faça sentido essa frase, isso aqui é uma realidade, tá? Então, o que que é o silêncio de Deus, a fase da aridez espiritual? São momentos em que não sentimos a presença de Deus, apesar da busca, tá? Precisamos entender que quando Deus está em silêncio, ele está comunicando algo para nós, tá? Então vamos lá. Por que que Deus fica em silêncio com você? Pastora, qual que é o propósito do silêncio de Deus? Vamos lá. Provar a tua fé, porque ele fez isso com Jó, né? Ele ficou muito tempo em silêncio, lá nos últimos versículos que ele foi responder Jó. Nossa, gente, tô toda arrepiada com isso aqui. Isso é muito forte, ó. Gerar maturidade, o silêncio de Deus vai te trazer maturidade. Terceiro propósito do silêncio de Deus: purificar as tuas motivações. Vai tudo ser purificado, vai passar pelo fogo. A tua motivação hoje é genuína? Hoje eu te faço uma pergunta. Você busca Deus pelo que ele é ou pelo que ele pode te dar? Nossa busca, a tua busca hoje é pelo reconhecimento humano, visibilidade, fama, bênçãos materiais? Ou a tua busca é pela intimidade e comunhão com o Senhor? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode oferecer, a gente reduz a nossa fé a uma relação de troca. Isso vai te tornar uma pessoa vulnerável à frustração. Você vai se tornar uma pessoa fria espiritual. A motivação, ela precisa ser genuína. Amar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz.
Desejar a presença dele mais do que os presentes dele. Entender que ele é o nosso tesouro maior e não apenas o meio de alcançar algo, tá? Então hoje você vai fazer uma anotação no seu caderno e você vai se perguntar: se Deus não me desse mais nada além da salvação, eu continuaria buscando Ele com o mesmo fervor? Essa é a pergunta que eu te faço. E é para você meditar nisso. Se Ele te der somente a salvação e não te desse mais nada que você tem orado e pedido, de repente, se Deus não converteu o seu marido, se Deus não converteu o seu filho, se Deus não abrir uma porta de emprego para você, se Deus não curar o teu espinho na carne, a tua doença, você continuaria buscando Ele com essa intensidade que você tem buscado? Então, esse é o fundamento que Deus quer passar para vocês. Esse tema aqui, gente, nem estava na aula, é Deus purinho. Se você ver lá, nem tá no cronograma. Vocês vão ser surpreendidos ao longo da escola. Porque eu sou totalmente sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando Deus fala algo, eu apago, tá bom, eu mudo. Tem algo lá já pré-estipulado, mas é o Espírito Santo que manda. Então, Deus, ele tá trazendo o que? Uma estruturação pra gente hoje. Para você fazer uma autoanálise. Qual que é a tua busca? Alinhe a sua oração hoje, Senhor. Eu quero te buscar pela tua presença, não pelos teus presentes. Não é porque eu tô falando isso, gente, não é por causa da aula, mas isso é uma realidade na minha vida, tá? Todas as vezes, gente, quando eu tô orando, eu não peço nada de cunho financeiro. Eu falo assim, Senhor, só me visita, Pai, entra nesse quarto, porque é só isso que a gente precisa, mais nada. Então, que essa rotina de oração, ela seja assídua na tua vida. Adorar sem pedir nada em troca, tá? Como que o silêncio de Deus, ele te molda? Ele vai te ensinar a viver pela fé, não por sensação. Sabe qual é a oração? Gente, Deus falou tanto comigo quando eu estava preparando essa aula que eu estava chorando. Aí o pastor passou. Aí, por que você está chorando? Eu falei assim, ai, amor, que essa aula que eu estou preparando, como o senhor está falando comigo? Porque é a oração que Deus mais ama. Você vai ser surpreendido com isso. A oração que Deus mais ama é aquela que você não sente nada. Porque é justamente essa oração que mais prova o quanto você ama a Deus. Porque você buscou Ele não por arrepio, não por uma visão, nem por uma resposta, você só buscou pelo que Ele é. Então, talvez você está orando e você não está sentindo nada, e essa é a oração que Deus mais recebe. É essa que você está fazendo lá na raça mesmo. Senhor, eu não estou fazendo nada, eu não estou sentindo nada. Senhor, mas eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui porque eu te amo, porque eu quero te buscar, porque nada mais importa. Vocês acham que todo dia que eu oro eu sinto alguma coisa? Gente, tem dia que é terrível. Que eu oro e não sinto nada. Aí o diabo começa a setar a nossa mente, começa a falar assim: ai, Deus não recebeu essa oração. Mas essa oração é a que Deus mais ama de você. Porque o teu corpo ele é enganoso. As tuas sensações, elas são enganosas. Não ore pelo que você sente. Ore pelo que ele é. Ai, pastora, tem oração que Deus não recebe? Só se for essas oração de bruxo, né? Você pedindo o marido do outro, ou pedindo, né, coisas ilícitas. Fora isso, meu querido e minha querida, Deus, ele recebe a tua oração. Uma vez eu estava até conversando com uma ovelhinha do ministério, e ele estava falando assim: ai, pastora, mas existe oração que é almática, existe oração que é espiritual. E eu estava explicando para ele, eu falei assim, filho. Cada pessoa, ela vai oferecer uma oração a Deus à medida do nível de revelação que ela recebeu. Não adianta eu vir aqui, eu dar uma aula de oração e de repente eu posso ser a expert na oração, porque eu tive a oportunidade, eu estudei sobre oração, eu busquei a revelação. E aquela pessoa, ela tá no leite ainda. De repente ela vai lá, ela vai falar assim, Senhor, em nome, ela vai fazer uma oração com a mente dela. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser teu filho, me aceita. Aí, de repente, aquela pessoa ela tá lá, soberano Deus, eterno Pai, grandioso, produzindo várias palavras. O que que eu quero que você entenda? Não, não é a letra.
Não é a palavra, é o que está dentro de você. Às vezes, no teu jeitinho mesmo, você nem sabe falar direito. Você nem sabe o que dizer para Deus, mas só a tua intenção, a tua vontade, aquela coisa queimando em você, que você quer estar ali, Senhor, eu não sei o que falar, Pai. Eu não sei nem como orar, Senhor, mas eu tô aqui. É isso que Deus quer. Às vezes você nem fala nada. Você vai entrar ali, você vai deitar, você vai ficar ali de joelho. Você vai falar assim para Deus: Deus, eu não sei, Pai, eu só tô aqui porque eu preciso de você. Então, essa é a oração que Deus mais vai amar a sua. É aquela que é produzida independente de sensação e sentimento. Você obedece o princípio de ter comunhão com Deus. Tem dia que eu tô lá, gente, a vida é uma correria. Aí eu falo assim, meu, eu não orei hoje no Portal das Três. Aí eu falo pro Rony, eu falei assim, amor, eu não consegui orar hoje às 3, eu vou lá pro quarto. Aí eu vou e renovo, recarrego a minha bateria, entende? Tem dia que é um manto, é um mistério, eu choro, mas tem dia que eu não sinto nada. Mas eu saio de lá, Senhor, eu fiz. Eu me comuniquei contigo, Senhor, ainda que o meu corpo não sinta, ok? Então, isso vai fazer o quê? Você criar uma raiz profunda, como uma árvore no deserto. Aí, o que que vai acontecer contigo? Vai vir a prova, vai vir o deserto, vai vir a notícia ruim. Nada mais vai te abalar, porque tu já tem um alicerce de oração, entende? Então, isso vai disciplinar a tua alma. Gente, antigamente, eu era uma mulher que eu tinha muita, aquele negócio, síndrome do pânico, né? Eu começava a gritar, me dava falta de ar, crise de ansiedade. Nunca mais eu tive isso, gente, porque tudo. Aí, se viu uma falta de ar e eu morrer, é porque eu tenho que morrer, parou. Agora o pastor até dá risada quando eu falo pra isso. Eu falei assim, ah, eu tô com uma dor aqui. Antigamente, gente, dava uma dor aqui, uma dor ali, eu já achava que era alguma coisa, que eu ia. Tô com uma dor, vou orar. Se for outra coisa, glória a Deus, minha vida tá na mão dele. Então, você entra numa dimensão de confiança em Deus, tua vida tá na mão dele. Então, você vai parar com esse negócio de medo, de ansiedade. Ai, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? Como que eu vou quitar essa dívida? Minha vida tá na mão do Senhor, tô fazendo o que é certo. A realidade é essa, gente. Eles são de casa, isso aqui é arroz com feijão pra você. Olha, pastora, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu trabalho, eu não atraso o lado de ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu dizimo. Quem vai pagar essa conta é Deus, não é você. Você está fazendo tudo que é certo. Você não guarda mágoa de ninguém, você fechou as brechas, a legalidade. Então, por que, criatura, que você está se preocupando com o teu amanhã? Sendo que você está no caminho certo, você está fazendo tudo que é certo. Pastora, quem vai pagar? Aí é Deus que vai pagar isso. Essa conta é deles. Eu falo, Senhor, tá aqui, ó. Eu tô fazendo tudo que é certo, eu tô trabalhando, eu dizimo, oferto, ok? Ai, Jesus. Então é isso. Ok? Foi o que aconteceu com o Tiago. Ele falou, ele contou um testemunho, né? Acabou o dinheiro, aí ele precisava de um perfume. Aí a mulher dele falou: Você não vai comprar o perfume? Ele, não, quem vai dar é Deus. E Deus foi, né, me deu um perfume para ele. É assim, gente. Tem pessoas que se desesperam. O Senhor está falando com pessoas aqui. Você vai lá e você vai comprar. Espera. Deus quer te dar. Você está se endividando antes de Deus querer te dar algo. De repente você quer alugar um espaço para abrir um negócio. De repente você quer alugar uma casa, aí você está ali se endividando, vai pagar ali o fiador, você vai ali dar 3 meses de aluguel antecipado, vai fazer um empréstimo. Deus quer te dar uma casa, meu querido. Deus quer te dar um terreno. Deus quer te fazer empresário e você está ali se endividando, espera Deus dar. Deus, foi você que me chamou para isso aqui. É você que vai me dar. Deus, foi o Senhor que me chamou para essa obra. Se eu não tiver condição, como que eu vou me desenvolver o meu chamado? Se eu não conseguir pagar minhas contas, se eu não tiver paz, é o Senhor, entende? Então descansa no Senhor, ok? Então vamos lá. Jesus no Getsemane, como exemplo da oração sem sensação. Jesus foi o maior exemplo. Ele estava prestes a enfrentar a cruz, orou com tanta angústia que o suor dele se transformou em gota de sangue. Ele não teve nenhuma sensação agradável nessa oração, tá? Não teve um arrepio de vitória, não teve uma paz imediata, pelo contrário. Ele sentiu uma tristeza profunda nessa oração, ele sentiu uma angústia e o desejo de não passar pelo cálice da cruz. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mesmo sem sensação, sem uma resposta imediata, ele permaneceu ali na oração. A motivação de Jesus não era um conforto, era uma obediência. Todavia, não seja como eu quero. Senhor, é igual a gente está numa prova. Deus me tira dessa prova. Será que é para tu sair dessa prova?
Será que não é para tu ficar nessa prova? Então, não pede para Deus te tirar. Deus, todavia, se essa prova é para produzir um fruto, para produzir um tesouro, uma pérola, todavia, é a tua vontade que tem que ser feita. Ok? Jesus mostrou que a oração que mais agrada a Deus é aquela feita por obediência e amor, não por emoção. Ele não parou porque não sentiu nada bom. Ele perseverou até alinhar a vontade dele com a vontade do Pai. O silêncio não é ausência, é um treinamento. Então, se você foge, você vai viver no raso. Se você atravessa esse momento, você vai se tornar alguém profundo na presença de Deus. Ok? Então, diante desses fundamentos que eu passei para vocês, tá? Diante de todos esses fundamentos, agora sim eu posso falar sobre dons espirituais, tá? Eu prometo que eu não vou me estender, gente, tá? Porque eu sei que vocês têm as coisas de vocês para fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês dos 5 sentidos espirituais, que é o quê? A visão aberta, né? Visão espiritual, olfato, tato, paladar. Então, quando eu vou começar falando para vocês da visão espiritual, tá? Tem a visão aberta e a visão fechada. Quando a glória de Deus, ela habita no corpo de uma pessoa, o homem, ele se torna capaz de perceber dimensões espirituais, quando a glória de Deus está na tua vida. Então, o que, que pode acontecer contigo? Você pode ver um anjo, ver um querubim, tá? E você pode ver até o próprio Cristo em seu trono de glória, tá? Tem muita gente, pessoal, que fala assim, ah, mas não é possível ver. Tem um monte de testemunho, pessoal, de pessoas que viram, tá? Viram a glória de Cristo. A pessoa entra numa outra dimensão para que ela consiga suportar essa visão, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de visão espiritual, não se trata apenas de você enxergar seres, né, ou realidades do mundo invisível. O Espírito Santo ele vai transmitir verdades espirituais através do quê? De imagens, símbolos, tá? O que que são esses códigos visuais, tá? São figuras, cenas ou símbolos que aparecem diante do espírito de um cristão, em oração, sonho ou visão, tá? Então, como que esses códigos funcionam? É uma linguagem do céu, tá? Então, o que que vai acontecer? Eles vão traduzir uma verdade invisível em algo que a tua mente pode compreender. Ok? Então, eu quero abrir aqui uma observação. Deus, ele sempre vai usar imagens que vai fazer sentido para você. Então, de repente, você vai ter uma visão de um objeto, de algo que você nunca teve um contato na tua vida humana. Entende? Então, porque isso é muito complexo, gente. Ele vai falar contigo dentro da tua realidade, dentro do que você já viu. Então, se você já conhece algo, é mais fácil para o Espírito Santo usar aquela imagem como código em uma visão, porque é algo próximo de você. Então faz sentido. Nossa, pastora, eu sonhei com uma marca de uma loja. Eu sonhei que eu estava dentro da loja tal. Faz, porque você já conhece essa loja, você já esteve lá. Então Deus ele vai usar o quê? A tua realidade humana para conseguir se comunicar com você. Então, ó, vou dar um exemplo para você. Certa vez, eu tive uma visão em sonho, tá? Em que eu percebi ali o fim dos tempos. E aí, o que que aconteceu? Eu tava dentro do shopping Brisamar, que é um shopping aqui em São Vicente, tá? Do lado da minha cidade. Aí, por quê? Eu já estive naquele shopping. Então, Deus queria me dar uma mensagem sobre os fins dos tempos. Por exemplo, ali, as águas estavam sendo vendida a R$ 50 e era uma água suja. E tava uma fila imensa. O shopping estava aberto para receber essas pessoas para comprar água, né? Parecia uma Venezuela aqui, tá, gente? Então, foi uma visão terrível. E aí as pessoas estavam numa fila do Brisamar. E eu chegava ali, eu falei assim, gente, mas essas pessoas estão loucas. Elas estão comprando um galão de água por R$ 50 e é uma água suja, uma água podre. Eu falava para as pessoas isso. Então Deus, ele vai usar o quê? Algo da tua realidade. Eu tive outro sonho também apocalíptico, onde eu vi um orelhão. Quem lembra da Telefônica? Era um orelhão da Telefônica. E ali o Espírito Santo falava que nós teríamos que utilizar como se fosse meios de comunicação de antigamente, quando viesse ali o apagão, porque estava tudo escuro. Então, Deus, quando Ele quer te trazer um código, quando Ele quer te trazer uma mensagem, Ele vai usar algo que faz parte, o quê? Da tua realidade, ok? Então, quando Deus ele fala em visões, sonhos ou códigos, Ele não vai usar um símbolo que está desconectado da tua vivência. Ele vai falar de uma maneira compreensível e contextual, para que você possa discernir a mensagem que está por detrás da imagem que ele vai te mostrar, tá? Então, na Bíblia, Deus falou assim muitas vezes. Jeremias viu um cesto de figos.
Amós viu um prumo, Ezequiel viu as rodas cheias de olhos, João em Apocalipse descreveu candelabros, estrelas, cordeiro, dragão. Todos os símbolos carregavam mensagens profundas, tá? Pastora, como eu interpreto, tá? Então vamos lá. O símbolo nunca vai substituir a palavra, tá? Ele deve ser julgado pela Escritura e pelo Espírito Santo. Por quê? É o que a pastora Lorena fala bastante, tá? Que pode sim ter uma contaminação diante do seu dia a dia, da vida que você leva, e essa imagem, né, essa visão, ela pode estar o quê? Contaminada. Pode ser algo ali, você teve uma visão, mas não veio de Deus, foi uma seta ali, uma flecha. Amém? Então, qual que é o objetivo? Não é você ficar caçando símbolo em tudo, mas você está sensível à voz do Espírito Santo quando ele decidir ali se comunicar com você, tá? Então, esses códigos são como os o quê? Parábolas visuais. Eles revelam realidades espirituais em linguagens mais simples, tá? Então, qual que é a aplicação que eu falo para vocês? Vai um exemplo. Se você vê uma porta aberta, pode ser um sinal de uma oportunidade, uma porta de emprego que vai se abrir, uma prosperidade. Então, você tem que buscar isso em oração. Se Deus mostra uma árvore frutífera, pode apontar o quê? Para um crescimento, né? Os frutos na tua vida. Então, tem várias assim conexões, tá? Se você tem uma visão lá de águas, pode ser o quê? Um batismo, um refrigério, uma limpeza. Dependendo da cor da água, pode ser uma luta, né? Um vento que vai vir sobre a sua vida, tá? Então, a visão espiritual, gente, ela é multidimensional, tá? Às vezes ela é aberta, por quê? Multidimensional. Porque tem gente, pessoal, que tem a visão aberta e a visão fechada. Por exemplo, a minha visão, ela é fechada e é bem limitada, tá? Não é sempre que eu tenho visão. Quem tem a visão fechada é uma imagem que vai se projetar aqui, tá? No campo ali da sua mente. Vai vir uma imagem que o Espírito Santo vai jogar, tá? E quem tem a visão aberta, a pessoa vai ver ali com o olho aberto mesmo, né? Por exemplo, o meu filho Cauã, ele tem esse dom. Ele vê mesmo, normal, assim, igual ele tá conversando comigo, tá? Tanto é que ele já viu o demônio, ele fala pra mim, mãe, eu vi um demônio ali, eu vi um demônio assim, um demônio assado. Então, por exemplo, ele já nasceu com isso, né? Ele já tem essa visão aberta. Visão fechada são cenas internas, imagens simbólicas, tá? Qual que é o risco disso? Já fundamentei vocês bastante, né, no temor. Ah, eu tenho visão aberta, virei aí o alecrim. Não é assim. Se você pedir visão aberta para Deus e você não tiver preparado para isso, você pode se expor a realidades muito duras do mundo espiritual. Sabe por quê, gente? Ai, pastor, Deus, abre minha visão. Você acha que você vai ver só anjo, só glória? Você vai ver demônio, gente. Você vai ver o diabo, tá? Você vai ver coisa terrível. Eu já escutei casos, gente, tá? De pessoas na mentoria que pediu visão aberta, Deus abriu, a pessoa não aguentou, a pessoa enlouqueceu, tá? Depois teve que voltar lá no pastor para orar, para fechar a visão dela. Cuidado com o que você pede. Porque talvez você não esteja preparado. Visão aberta não é brincadeira. Porque o mundo jaz do maligno. Quando sua visão abre, você vai ver mais diabo do que anjo, né? Porque os demônios estão soltos em tudo quanto é lugar, no teu trabalho, né? No meio da rua. Nós somos minoria. Quem aqui já notou isso? Você já notou que você é minoria? A gente não é maioria, não, gente. Nós somos minoria. A maioria das pessoas está tudo encapirotada aí na rua. Então, você vai abrir sua visão, você vai ver os cabruncos aí andando e você não vai gostar. Aí você vai pedir para fechar a tua visão. Então, cuidado. A visão aberta é algo muito sério. Você vai ver coisa terrível. Então, vamos lá. Qual que é o propósito da visão aberta? Ver o mundo espiritual vai mudar até a tua postura, né? Porque, assim, eu acredito, gente, que a visão espiritual aberta, em determinados contextos, ela vai ser uma bênção. Porque assim, meu, você vai ver a realidade mesmo do que acontece, que tudo praticamente é espiritual, tá? Você vai ver ambientes e pessoas, você vai perceber os anjos, né? Você também pode ter os ataques, como eu disse. Então vamos lá. É, sinais visuais da criação usados por Deus como respostas. Falei da visão, certo? Agora eu vou falar da audição espiritual. A palavra, ela não vem do homem, mas do espírito. Muitas vezes, quando alguém se coloca diante de Deus, é o próprio Deus que vai soprar a mensagem para aquela pessoa, tá? Então, isso mostra que a verdadeira pregação não é fruto apenas de uma preparação humana, tá? A verdadeira pregação, ela é o quê? Ela é a dependência do Espírito Santo. São níveis que você vai vivendo, tá? Então, tem nível que você vive que você vai preparar um esboço.
você vai precisar pregar. Mas tem um nível, gente, que você acessa com o Senhor, né? Inclusive, na última negócio que a gente participou lá, gente, na última conferência, o apóstolo Davi Rebolo estava falando que ele não tem esboço. Ele chega lá, aí ele pede, ele conversa. Deus, qual é a mensagem? Aí Deus vai lá e dá a mensagem, aí ele vai lá falando e reproduzindo o que Deus está falando. Isso é um nível que ele atingiu com o Senhor de maturidade, tá? E se nós nos posicionarmos, buscarmos isso, isso é acessível para a gente também, ok? Então vamos lá. O céu tem diálogos que a terra pode ouvir. Eu já vi casos, gente, de pessoas que escutaram o coral de anjos, tá? Coisa mais linda do mundo. Inclusive, eu vou ver se eu encontro para vocês. Tem um vídeo, se eu não me engano, é no TikTok, não lembro agora, que é uma pessoa que ela conseguiu gravar o que ela escutou. Coisa mais linda, tá? Era uma fita cassete, eu não lembro. Aí passaram para MP3, enfim, eu vou ver se eu encontro. Então vamos lá. A oração e a busca em santidade nos colocam num ambiente onde é possível você ouvir o mundo espiritual, tá? Então, ouvir espiritualmente não é apenas escutar com teus ouvidos físicos, vai além do som natural, você vai captar no espírito o que está sendo dito nos céus, tá? Isso pode acontecer por meio da palavra, de impressões no teu espírito, de sonhos, revelações, tá? Por exemplo, tem pessoas que elas já ouviram a voz de Deus. A voz audível de Deus, eu nunca escutei. Quando Deus mesmo, o próprio Deus fala comigo, é sempre a mensagem vem na minha mente, a fala, assim. Teve uma vez que eu acordei, isso foi no começo do ano. O Senhor falou assim para mim, filha. Ele só falou assim: ensina o meu povo. Ele falou, filha, ensina o meu povo. Então tem coisas. Não, ele falou uma frase. Eu até falei numa live isso. Ele falou, não esqueci agora, eu anotei. Ele falou assim: filha, ensina meu povo, porque isso, isso, isso. Então, é uma voz que veio na minha mente. Mas o meu espírito discernia que era Deus, não era o Espírito Santo nem Jesus. Porque tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa mensagem, eu senti que foi o próprio Deus, tá? Então, a audição espiritual, quando ela é aberta, tá? Você pode sim escutar audivelmente, tá? Quem aqui já escutou o testemunho da Sara Shiva? Se você não escutou, depois pesquise, é a coisa mais linda, gente. Ela escutou, no caso, foi Jesus que falou com ela. Jesus entrou, na verdade, a experiência dela não foi nem de audição, foi Jesus mesmo, de fato. Entrou no quarto dela, aí foi coisa mais linda, gente. Aí ela conta, eu chorei igual criança quando eu escutei. Aí ela fala que o coração dela parecia que ia explodir. Aí ela começou a segurar, ela achou que ela ia morrer. Aí Jesus falou assim para ela: eu vou sair, filha, porque senão o seu coraçãozinho, ele falou coraçãozinho no diminutivo, senão o seu coraçãozinho não vai aguentar. Aí ele saiu. Gente, essas experiências são tremendas, né? E ela escutou mesmo a voz de Jesus. Ela disse que foi Jesus, né? Então, são coisas que você vive com o Senhor com muita busca, muita oração, muito jejum, tá? Uma vez eu ouvi a voz audível e o meu espírito testificava que era o Espírito Santo. Era uma voz um pouco jovem. Aí ele falava assim: Pamela, acorda. Foi uma madrugada isso. Então eu escutei audível, foi a única vez, gente. Agora a de Deus mesmo falam que é como se fosse um trovão, né? O som de muitas águas, teve gente que já escutou. E é um dos meus sonhos e é uma das coisas que eu peço quando eu abro o jejum. É uma das coisas que eu apresento, tá? Então vamos lá. A audição espiritual, ela pode incluir a voz suave e pessoal do Espírito Santo, voz de muitas águas, que é o trovão, que é Deus em sua majestade, né? Sons do reino de Deus, você pode escutar barulho de espada, asas, chofar, né? E você pode também, gente, escutar o barulho do reino das trevas também, né? Que são o quê? Choro, grito, corrente se arrastando, né? Bebê chorando. É o barulho do reino das trevas, tá? Então vamos lá. Qual é a direção? Qual é o propósito, né? Você vai ouvir uma instrução, você pode salvar até uma vida, né? De repente você vai ouvir algo ali, uma direção para liberar para a vida de alguém, né?
Em libertação, em ambiente onde está acontecendo libertação, geralmente é barulho de gemidos, gargalhadas, risada de bruxa, né? Uma vez o pastor ouviu de madrugada, gente. Aí eu pulei de novo. Lembra que eu falei que eu pulei pra vocês igual um macaco quando eu tava ali? Eu pulei da cama. Ele falou assim, amor, eu escutei o barulho de uma bruxa. Pum, eu pulei. Aí eu falei, meu Deus. A gente começou a orar, porque ele escutou mesmo a gargalhada da bruxa. Então, a audição espiritual, quando ela é aberta, ela vai trazer aí essas ações aí para sua vida, né? Essas manifestações. Olfato espiritual, tá? O que que é o olfato, gente? É o cheiro do mundo espiritual que você vai sentir, tá? O meu olfato espiritual, eu tô sentindo ele bem mais aguçado, tá? Semana passada eu tava conversando com uma pessoa, eu senti um cheiro de sangue muito forte. Eu falei assim, gente, mas que coisa esquisita. Saí depois que eu fui me ligar, não é dela, né? Então, o cheiro do mundo espiritual. O cheiro do mundo espiritual tem do reino de Deus e do reino das trevas, tá? Então, por exemplo, quando eu vou para o monte com o pastor, eu sinto o cheiro de mirra, né? Muito forte, vem um vento. Quando a gente foi ungir, a pastora Lorena e o pastor Eliseu, o Tiago estava lá também, eles sentiram, veio um vento, gente, veio uma mirra, um cheiro delicioso. Foi maravilhoso, tá? Ele ficou até emocionado. Vem um vento de mirra mesmo, tá? Cheiro de pão fresco. Sabe cheiro de padaria, uma fornada de pão? Eu já senti quando eu tava lá numa conferência que eu fui ano passado, que o apóstolo Robson pregou. Tava um cheiro de pão, parecia que eu tava numa padaria, cheiro de pão fresco, cheiro de mel, tá? É o cheiro do mundo espiritual, tá? Agora, quando é um ambiente de libertação, você vai sentir o quê? Cheiro de azedo, enxofre, álcool, cheiro de cigarro, né? Cheiro podre mesmo, tá? É porque tem demônio. Gente, eu não sei se vocês já tiveram discernimento disso. Existem demônios territoriais, tá? Demônios territoriais, ó, a pastora Lorena sente cheiro de pinho na oração. Demônios territoriais, tá? Eles trazem um cheiro, tá? Para um bairro. Tem um bairro que é fedido, que fede. Tipo assim, teve um lugar que eu fui um cheiro sabe? De fezes. Eu falei, gente, que cheiro é esse? Aí você vai olhar assim, não tem. Meu, cocô de cachorro nada, é o cheiro, gente, tá? Cheiro de cocô mesmo. Os demônios, eles trazem esse cheiro. Cheiro de xixi. Exatamente, o capeta, ele fede, gente, tá? E a gente fede pra ele, viu? Tem gente, quando você chega perto, parece que você tá fedido. A pessoa começa a se afastar de você, parece que você tá com bafo, mas não é. É o teu cheiro, é o teu perfume que incomoda os capirotos que tá nela, tá? Então, o demônio, ele é fedido, gente. Então, existem nações, existem cidades, existem bairros que fedem, tá? Eu senti isso. Não é preconceito, tá, gente? Entenda isso. Ah, a pastora falou mal. Eu tive num bairro lá no norte, gente, que foi em Belém do Pará. Gente, um lugar fedido mesmo, tá? Fede. Mas não era um cheiro tipo de esgoto, de nada, era o cheiro da atmosfera mesmo, que é de demônios, tá? Eu nunca senti tanta opressão na minha vida quanto eu senti com essa última vez que eu fui para Belém do Pará. A minha cabeça doía, gente, doía, eu não conseguia orar. Se eu falar para vocês que eu consegui fazer uma oração longa para vocês, eu fiquei lá, graças a Deus, foi uma semana. Era uma opressão, parecia que tinha umas facas assim, ó, cravando na minha cabeça. Aí, para eu conseguir orar, principalmente na casa que eu tava, eu tinha que sair, aí eu tinha que olhar para o céu para conseguir me conectar com Deus. Terrível a opressão naquela cidade, tá? Então, o olfato espiritual é discernimento refinado do ambiente, seja de glória, seja de treva. Acho que a Gabriela e Trindade é de lá, né? Gente, que atmosfera, que Deus guarde a sua vida, viu, filho? E renove tuas forças. Porque quando é o Círio de Nazaré, tem lá, né? Vai ser esse mês. Quando eu estive aí, meu Deus do céu, não foi fácil. Agora vamos lá. Paladar espiritual, ok? Tem o paladar espiritual e tem o paladar físico, né? Que também entra na base espiritual. Vamos lá, base bíblica. Ezequiel 3, do 1 ao 3. O profeta é instruído a comer o rolo da palavra. Ao comer, era doce como mel, tá? O que significa provar o espiritual? Essas passagens mostram que o paladar espiritual é a capacidade de experimentar e discernir a palavra e as realidades do reino espiritual, tá? Então, assim como no natural a gente prova e sente o sabor, no espírito também temos a capacidade de discernir e absorver o alimento celestial, tá?
Então, o paladar espiritual, ele simboliza a experiência real de se nutrir de Cristo, que é o pão da vida, ok? Então, vamos lá. A presença de Deus, ela é comparada ao alimento que sustenta e fortalece. Jesus declarou: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra", tá? Então, a glória do Senhor, ela não toca apenas a nossa alma, mas ela pode impactar até o nosso corpo físico também, ok? Então, agora eu vou falar do nosso paladar físico, quando nós sentimos gostos do mundo espiritual. Por exemplo, no ambiente de libertação, eu já atendi pessoas que elas sentiram gosto, parecia que, nossa, um gosto, parecia que a pessoa tinha fumado, tá? Mas não, ela tem o paladar espiritual ativado, um gosto de azedo, gosto de vômito, gosto de sangue, tá? Pessoal, uma coisa também que aconteceu demais comigo no começo da minha jornada, que vocês podem se confundir bastante, tá? Tem coisas que você vai sentir ânsia de vômito quando você tá perto de uma pessoa. E ali, às vezes você pode se confundir e achar que é você que precisa de libertação, e não é. É a pessoa, tá? Isso acontece demais comigo. Quando eu tô perto de pessoas, começa a vir uma ânsia de vômito. É o que tá na vida da pessoa, tá? Tem uma coisa também, gente, que vocês podem sentir, é a dor que a pessoa tá sentindo. Quando eu fui orar para uma mulher grávida, eu comecei a sentir dor aqui no ventre, tá? Então isso é normal. Ai, pastor, às vezes é o que tá na pessoa que vai impactar o teu corpo físico, ok? Então você pode sentir também o gosto do mundo espiritual, ok? Agora a gente vai falar do quê? Do tato, ok? Qual que é o fundamento bíblico? Êxodo 24, do 17 ao 18. A glória do Senhor era tão densa no Sinai que o povo a percebia como fogo palpável no monte. Que privilégio que esse povo viveu, né, gente? O vento impetuoso do Espírito Santo foi sentido fisicamente, enchendo a casa e tocando a todos. Atos 2, do 2 ao 4. Atos 4:31. O lugar em que estavam reunidos tremeu quando oraram, mostrando a manifestação tangível da glória, tá? O que que é tato espiritual? Representa a capacidade de sentir no corpo físico os efeitos da glória de Deus. Pode ser percebido como peso, calor, tremor, arrepio, choque, tá? Eletricidade, fogo. Não se trata de emoção, mas de um sinal sensível da presença sobrenatural, tá? A densidade da glória. Em alguns momentos bíblicos, a presença de Deus foi tão forte que as pessoas não conseguiam se mover, gente, tá? Eu nunca tive o privilégio de estar num culto como esse, de a presença de Deus mesmo se assentar no lugar. Teve um livro que eu li, agora eu não lembro, gente, de quem foi o autor, que ele disse que quando a presença, a glória de Deus está num lugar, a presença mesmo dele, diz que o ambiente fica pesado, você não consegue ficar de pé, você tenta se levantar assim, como se tivesse uma gravidade te empurrando assim, você só consegue ficar deitado, de tão forte que é, né? Então, a glória de Deus, ela é tão palpável que ela pode afetar o teu corpo humano, tá? Qual a referência disso também? Jó, capítulo 4:15. Um espírito passou e os pelos dele se arrepiaram, tá? Então, o tato espiritual vai perceber o quê? Arrepio, frio, medo, alerta de opressão. Se você sentir um arrepio frio, aquele calafrio na espinha, gente, é demônio por perto, tá? Agora, se é aquele calor, aquele arrepio gostoso, né? É a presença de Deus, presença de anjos, do Espírito Santo. Eu tive uma experiência, gente, de formigamento nas mãos, tá? É ativação para cura, pode ser, tá? Quando você tá recebendo uma oração e tua mão começa a formigar, pode ser que você tá recebendo ali um dom de cura, tá? O tato espiritual, ele não deve ser buscado apenas como experiência, mas como sinal, né, de que o céu está se manifestando na terra, não só pela experiência, ok? Ele é um lembrete de que servimos a um Deus real. E a presença dele pode ser percebida em espírito, alma e corpo. É igual, gente, quando o anjo me toca, eu sinto. É como se pegasse fogo assim, ó. Tem momentos que eu tô orando, eu sinto quente, 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 quente. É a aproximação de anjos, tá? Quando você sente o ambiente assim com muito calor, tá? Agora uma pergunta para reflexão de vocês. Você tem valorizado mais o sentir físico ou a transformação que a presença de Deus pode produzir em você? Essa é a pergunta para sua reflexão, tá? Pastora, como que eu ativo todos esses dons? A santidade e o jejum
são vistos como códigos que ativam o corpo para ser o quê? Um transmissor da glória de Deus, ok? Santidade, jejum, oração. A terceira glória é aquela em que a genética é transformada e a presença flui naturalmente, como o teu sangue que corre nas tuas veias, aquilo vai ser o que? Natural. O que que eu trago como complemento para você? Exercite o dom que você recebeu. Registre as experiências, ok? E discirna isso pelos frutos e pela paz que você sente com esses dons que você tem, né? Cuide com prudência dessas ativações que você recebeu e que você vai receber. Pede para o Senhor que os seus sentidos espirituais sejam abertos e purificados pelo temor de Deus, tá? Então, dom, ativação, dons espirituais não é para tua vanglória, não é para você se achar. Dom é para servir e para ser o quê? Santificado pelo temor de Deus. Amém? Agora é o momento das perguntas e respostas. Se vocês quiserem perguntar algo, espero que vocês tenham gostado.